Olá, o assunto que nós vamos tratar hoje é um dos assuntos mais importantes no que diz respeito às Escrituras Sagradas. Trata-se da questão que envolve a identificação perfeita e correta do Messias de Israel, um rabino judeu, fariseu, que durante o século I transmitiu a sua mensagem gloriosa a todo o planeta, eu diria até a todo o universo, por que não? E essa mensagem, quais aspectos nós devemos levar em consideração? Inicialmente, nós temos que levar em consideração quem disse, o que disse, para quem falou, e aquilo que se refere ao conteúdo propriamente dito, que são as doutrinas que o Messias ensinou. Depois dele e antes dele vieram outros que ensinaram doutrinas diferentes. Mas devemos nos ater a qual? A dele. E se você concorda com isso, vamos continuar com a nossa conversa aqui neste vídeo. Tá bom? Bem-vindos todos. E basicamente o que nós vamos tratar diz respeito à Bíblia hebraica. Esta aqui. Essa Bíblia hebraica que você está olhando, ela também é chamada de Bíblia Stuttgartensia. Essa Bíblia aqui, esta outra Bíblia aqui, ela é conhecida como Bíblia Hebraica de Quitel. Então, esta outra aqui, Bíblia Hebraica de Quitel. Foram feitas 3 edições e se chama de Quitel por causa de Rudolf Quitel. Nela você vai encontrar os textos correspondentes a Tanar. E nela você vai encontrar também uma coisa importantíssima, lembrando, né, Gênesis, traduzido como Gênesis, que em hebraico é Bereshit. Bereshit, o nome dos livros hebraicos normalmente são chamados pela primeira letra, palavra em hebraico. Então, Bereshit, ok? A partir desse texto, nós tivemos traduções. Quando a gente fala de traduções, nós não estamos dizendo que é exatamente o texto que está no idioma de origem que vai para o idioma destino. Se isso fosse verdade, nós não teríamos tantas confusões que envolvem as doutrinas existentes na Tanar e que posteriormente foram aproveitadas para o chamado Novo Testamento. Aproveitadas depois que foram traduzidas e não antes. Isso é importante destacar porque nós estamos falando de um texto grego que eu chamo no meu livro de Evangelho Grego, que é o que acontece a partir da primeira tradução do texto hebraico. A primeira tradução do texto hebraico tem nome, ela se chama Septuaginta. Essa tradução foi feita para o idioma grego, e não é exatamente o grego que hoje é falado, é um grego antigo, por volta do ano de 345 antes da Era Comum, ou, como você prefere, antes de Cristo. 345 anos antes foi feita a tradução do texto hebraico para o texto grego. Eu abordo as questões que envolvem os problemas das traduções. Tem gente, até hoje teve um comentário de uma pessoa que obviamente, talvez nem em português tenha lido a própria Bíblia, que falou que não há nenhuma diferença entre o que ela tem na mão dela hoje, que é uma tradução para o idioma português, daquilo que está contido no texto original hebraico quanto grego. Isso ali demonstra claramente, além de um despreparo com relação ao assunto, uma absoluta falta de informação, né? Por quê? Porque uma tradução, o nome já diz que não é exatamente o texto original. Por isso ele se chama traduzido.
Então, toda a questão da religião e da fé atuais são baseadas em traduções. Isso tem implicações sérias. Hoje nós vamos tratar daquela que é uma das mais importantes, mais significativas, mais relevantes e que se encontra em todo o texto, mesmo o texto traduzido, não com as exatas palavras dos textos originais, evidenciando uma coisa que se chama, que nós vamos encontrar em João 3, 5 até 9. Lá diz o seguinte, basicamente 3, 5. Examinem ou examinais nas traduções o que está contido nas Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Isso foi atribuído, essa palavra, ao Messias, judeu, rabino, fariseu. E esse rabino, judeu, fariseu, tinha um nome judeu. O nome dele não era grego, o nome dele não era português, nem inglês, nem francês, nem italiano, nem espanhol, nem tibetano, nem nenhum outro idioma. Porque também em Atos nós encontramos nas palavras atribuídas a Pedro que não há nenhum outro nome debaixo do céu dado aos homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Em João 3, capítulo, versículos 5 até 9, diz que as Escrituras testificam sobre a questão do nome e da pessoa do Messias. Lembrando que em hebraico, nome significa pessoa, de tal maneira que se você muda o nome, você está falando com outra pessoa. E como é que isso tem um simbolismo e como é que isso tem uma visão clara hoje quando se referem ao nome do Messias? Que não aquele nome de nascimento que foi dado por anjo e que foi dito que deveria ser aquele que salvaria seu povo dos pecados deles. Esse nome é óbvio para mim, acredito que para você também, num contexto 100% judaico, que não era um nome em português, não era um nome em francês, não era um nome em inglês, idiomas que sequer existiam lá no século I. Obviamente, o nome tinha que ser um nome judaico, portanto, hebraico. Esse nome não existia naquele período do século I, registros do tipo certidão de nascimento como temos hoje. Mas se houvesse, seria colocado esse nome hebraico na certidão de nascimento do Messias. Tudo isso eu estou enfatizando para deixar muito claro para você que existe uma questão da importância do nome. E não apenas a importância do nome do Pai, que também é hebraico, que é o tetragrama, que eu já expliquei em vários vídeos aqui para vocês. Não é somente isto. É importante entender que o nome isola, separa, define, determina, esclarece de quem se está falando, da pessoa sobre a qual nós dissemos, da pessoa sobre a qual existe aquele nome. Entender isso ajuda muito, muito. E entender isso, você vai compreender que nas traduções, até o nome foi traduzido. Deveriam traduzir a história, o contexto, os relatos, mas por que traduzir o nome? E por que você acha que isso não faz diferença para você, se já foi dito e na Escritura o tempo todo, que o nome deverá ser chamado e lembrado de geração a geração, lá no que vocês chamam de Antigo Testamento. E também no Novo Testamento, os próprios textos definem a importância do nome. E aí vem a questão mais atual. Você possivelmente esteja acostumada a utilizar um nome na crença de que você está se dirigindo ao verdadeiro Messias. Observe,
Nós estamos falando de um ser que vocês não podem avaliar através de DNA, nem de RG, nem de identidade, nem de fundo de olho. Não há nenhuma possibilidade física de avaliação desse ser, exceto pelo que testifica a Escritura de mim, de que está escrito sobre o Messias. E qual é o nome que está lá? Porque esse nome que está lá, você pode fechar os olhos e repetir que você vai estar falando com esse ser original e verdadeiro. Porque nós estamos falando, hoje, pleno século XXI, de um mundo invisível, espiritual e invisível. Do ponto de vista doutrinário, assim é considerado. E sendo invisível, qual é a única possibilidade de você chamar um ser e não correr o risco de vir outro no lugar dele? Pelo nome. Tanto que ao nome está atrelada a salvação, a vida eterna, perdão dos pecados e assim por diante. Mas que nome é este? É essa a nossa intenção de mostrar para vocês em hebraico, na Bíblia hebraica hoje existente, que de acordo com a pesquisa e avaliação dos manuscritos do Mar Morto, corresponde a 97% de fidelidade ao que foi encontrado nesses manuscritos. E os 3% não houve erro, é que não há material para contraposição de prova e verificação completa. O que se pressupõe, porque 97% está correto, os outros 3 também estarão. O que acontece? Nós estamos falando de Bíblia? Não. Bíblia é uma coleção de livros. Nós estamos falando de um texto específico, que é o texto hebraico. Nós não estamos falando do texto grego da Septuaginta. E nós não estamos falando das outras traduções que surgiram depois. Então, em hebraico, você precisa e deve fazer algumas verificações para entender exatamente o que é isto. A primeira vez que o nome do Messias é citado no livro Bamidbar, em hebraico. Bamidbar é o que você conhece como Números, capítulo 13, versículo 16, na sua tradução em português, e 16 para 17 no texto hebraico. A segunda vez que aparece o nome do Messias é citada no livro de Josué. É a segunda vez, mas dentro do livro são citadas 7 vezes esse nome. Uma delas, que vai se repetir em Zacarias 6:11, diz respeito ao renovo, que é a identificação testificada dele na Escritura do renovo, da semente. Eu não preciso entrar em detalhes, que tenho certeza que você compreendeu essa parte. Então, quando é a terceira vez? Nós vamos encontrar no livro de 1 Samuel, capítulo 6, versículo 14. E pela quarta vez, no livro de Hagai, que para você é Ageu, capítulo 1, versículo 1. Quinta vez que aparece no livro Zocariarro, traduzido como Zacarias. Veja que não é igual, a mesma coisa, nem a pronúncia é igual quando você faz a tradução para o idioma português, para outros idiomas também não é igual. Zacarias, capítulo 3, verso 1. A sexta vez que esse nome é repetido, Zacarias, capítulo 3, versículo 3. E a sétima vez, Zacarias, capítulo 6, versículo 11. Então, se nós contássemos o nome do livro que foi traduzido como Josué, e olha que não foi traduzido como Jesus, o nome do Messias hebraico, ele possui 5 consoantes hebraicas: Yod, Rei, Vav, Shin, Ain. Yod, Rei, Vav, Shin, Ain. 5 letras. 5 consoantes do Aleph Bet. Aleph Bet, para quem não sabe,
é o nome do alfabeto hebraico. Então, quando isso acontece, os tradutores, quando fizeram as suas traduções e trouxeram para o idioma português as 5 consoantes, no texto do Antigo Testamento, que é um texto baseado no texto hebraico, eles repetiram o nome que tem 5 consoantes em Josué. Já trocaram. A letra J nunca existiu no texto, no alfabeto hebraico, e pasme, também nem no grego e nem no latim. Ok? Então, para ficar bem claro essa questão que envolve um assunto importantíssimo, que é a questão do nome e a transmissão do nome do Messias, verifiquem essas passagens que eu passei para vocês, tá? E verifiquem também que são 5 consoantes e não 3. 3 consoantes deu a palavra Yeshua. Essa palavra, ela é empregada, na sua maioria das vezes que aparece no texto hebraico, como sinônimo de um verbo salvar ou salvação, substantivo, não como nome próprio. Existe uma vez? Sim, existe, mas o nome é muito comum e não reflete, e não é o nome que tem 5 consoantes, que é o nome do Messias. Ficou bem claro? Então, esse é um ponto importante que eu queria compartilhar com vocês com relação à questão que envolve o nome. Então, vamos lá. Se você abrir a sua Bíblia hebraica agora, que nome você vai encontrar para o Messias em todas essas passagens que eu já citei? Você vai encontrar Yehoshua. Não é Yeshua, nem Yeshua. Yehoshua, que tem o iode, tem um som de 2 pinguinhos que são massoréticos, que dá o som de E, a letra Rei, que vai ter o som de Yeho, a letra Shin, Shu, a letra Ain, A, Yehoshua. Esse é o nome que está escrito agora na Bíblia hebraica. Abre qualquer uma, eu tenho 5 aqui em hebraico, mas vocês podem conferir e devem. As amigas que eu dei de presente a Bíblia hebraica, agora é a hora de conferir. E ao mesmo tempo que você faz essa conferência, você vai chegar à conclusão que esse nome, Yehoshua, veio para o português, veio para o inglês antes como Joshua, e veio para o português como Josué. Então, toda vez que o nome do Messias é citado no Antigo Testamento, é assim. Mas você vai me dizer, mas por que no Novo Testamento está diferente? Porque no Novo Testamento não veio tradução a partir do hebraico, porque não existe. Existe grego. Entendeu? E em grego já é um nome traduzido, que é Iosus, que tem um significado de substantivo de salvação. Mas é uma característica interessante que o próprio Messias fala sobre o nome dele. Ele fala assim: guardei-os no teu nome, o nome que tu me deste, o nome que ele também possui. Qual é a diferença do nome do pai para o nome do filho? Uma diferença muito simples e significativa. O nome do pai são 4 consoantes hebraicas. O nome do filho são 5. Essa consoante que foi acrescida ao nome do filho, contendo o nome do pai, ela é o significado exato e perfeito do entendimento, que fala: ele salvará seu povo dos pecados deles. Ou seja, é o nome Yehoshua, que significa o Eterno salvará. Bem claro isso, né? Isso vocês podem verificar com muita tranquilidade, tanto no texto hebraico, quanto vocês vão encontrar tudo que eu disse nas traduções também para o idioma português. Claro que não serão os nomes hebraicos, né? Óbvio, se é uma tradução, você mudou o nome. Lembre, mudei o nome em hebraico, eu mudei a pessoa. Então, qualquer outro nome que não seja o nome do Messias, que foi dado por anjo diretamente para ele, esse passa a significar outro nome. Aquele nome que é o nome está
no texto do Antigo Testamento. E o nome que tem no Novo Testamento é um outro nome. E aí que você vai entender por que Pedro, no livro de Atos 4:12, fala com muita convicção: não há salvação em nenhum outro nome. Por mais que isso possa parecer estranho para você, fatos são fatos. É falta de inteligência discutir com fatos. Nós temos que analisar os fatos, entender os fatos e respeitar os fatos. O fato bíblico hebraico é o nome hebraico que identifica uma única pessoa. E como é que você pode me explicar uma passagem lá para frente que fala assim: naquele dia me dirão, nós não fizemos milagres em teu nome? Quando forem se reportar ao Messias. Mas nós não fizemos milagres em teu nome? Nós não fizemos curas em teu nome? Nós levamos o teu nome para todas as outras pessoas? E você vai perceber que a resposta do Messias é muito clara, para você entender o que é uma identificação perfeita. Ele diz simplesmente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Qual foi a iniquidade? Se as pessoas fizeram milagres num nome que não era o do Messias. Ora, se o nome que fizeram o milagre não era o do Messias, não era milagre do Messias. Legítimo e autêntico rabino judeu. Em nome de quem foi? Não preciso responder. E ao mesmo tempo que eu digo isso, eu desafio você a fazer a mesma verificação que eu fiz. Eu desafio você, que acha que sabe todas as coisas, a me mostrar na Bíblia hebraica, que eu já mostrei para vocês, algo diferente do que está ali. Talvez a vaidade, o ego, o orgulho, o desrespeito à verdade original, o desrespeito ao próprio Messias, mantenha você no nome que não é o nome dele. Mas aí ficou muito claro por que o Messias vai dizer naquele dia: nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Quem é que vai estar falando isso? Aquele que recebeu o nome que tinha o nome do Pai, mais a palavra salvação. Aquele que um anjo deu o nome dele. Não foi você, nem você, tradutor, que deu o nome do Messias. Então você não pode mudar. Quem é tu para mudar aquilo que o Eterno determinou? Ensinar diferente do que ele mandou. Falar por ele, sendo que ele não tem esse nome. Então tem Provérbios, uma passagem interessante, que fala assim: quem subiu aos céus e desceu? E outras perguntas importantes. A mais importante é: diga-me, qual é o seu nome e o nome do seu filho, se é que o sabes. Se não sabe, é hora de aprender, é hora de entender, é hora de respeitar o nome verdadeiro do Pai e o nome verdadeiro do Messias. Espero ter contribuído com vocês sobre esse tema, que é um tema importantíssimo, que diz respeito à parte que envolve uma visão clara de quem é que você está conversando hoje, com quem que você está falando, quem você está adorando, em nome de quem você está fazendo discursos de ódio. Certamente não é no nome do verdadeiro Messias e do verdadeiro Criador. Tá bom? Estou à disposição. E as Bíblias hebraicas estão disponíveis. Vão lá, confiram as passagens que eu falei. Vão lá até nas suas traduções e entendam por que explique. Os tradutores têm que explicar por que eles transformaram Josué em Jesus. Por que no Antigo Testamento é Josué, Josué, Josué? E no Novo Testamento os tradutores, não, a partir de agora é Jesus. Entenda que isso que eu estou dizendo é exatamente para você.
que você tenha amor pela verdade. É para você que quer ter a vida eterna. Isso tudo de graça. Pela graça. Pela maravilhosa bênção do Eterno. Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam ve'aretz. Bendito seja o Eterno sobre tudo e sobre todos, o verdadeiro Rei e Criador. Tá bom? Beijo grande para você, paz no teu coração, estude, verifique as Escrituras, e quando o texto da Bíblia fala, as Escrituras testificam de mim, esse livro, que é o livro de João, ele foi escrito no século I, não tinha nenhuma tradução disponível, exceto em grego. O resto tudo era hebraico, os textos em hebraico. Então, quando fala, verifique as Escrituras, seja um crente de Bereia, um buscador da verdade, é isto. É você ser fiel ao texto original, à verdade original, e não aceitar mentiras, e não aceitar traduções de nomes e pessoas que mudam completamente os autores daquela história. O autor da vida tem 4 letras hebraicas no seu nome. Aquele que lhe mandou para salvar a humanidade, ele também, sendo judeu de nascimento, ele tem 5 letras hebraicas no seu nome. Essa é a questão. Espero que seja útil, como eu disse anteriormente, mas principalmente que abra a tua mente e o teu coração. Porque a porta é estreita, apertado o caminho. Poucos passam por ela. Eu espero que você seja um desses que passarão por essa porta. Boa noite, fiquem bem. Beijo.